cabecinha, tudo sob pressão, menina. Um alô lá para os baianos que estão assistindo. E os baianos são os internautas mais fiéis, né, que tem. Porque paulista, carioca, essa hora está trabalhando, está fazendo, está acontecendo. Né? Baiano não, essa hora está em casa. Já pegou a acarajé da baiana da esquina, já sentou, tomando aguinha de coco. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre o acolhimento fraterno com Jesus. O acolhimento fraterno é o que nós conhecemos como atendimento fraterno, né? Que tem na Casa Espírita. E a gente vem há algum tempo, não é mudando a nomenclatura, mas pelo menos procurando sentir o atendimento como um acolhimento. Porque o atendimento ele fica muito voltado para o que a gente conhece no mundo físico, aquela coisa formal das repartições, onde você é atendido, assim, assado, né? Se não levar o papel, volta daqui a 15 dias, aquelas coisas. E no Centro Espírita a gente busca sentir primeiro, para depois, como Emmanuel diz, né? Sentir para poder pensar. Então, se a gente mudando um pouco o modo de rotular o trabalho, a atividade, a gente termina, parece que, tendo mais facilidade para sentir. Então, hoje a gente vai ver o acolhimento fraterno com Jesus, porque Jesus é o nosso parâmetro de vida, é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Né? Kardec, quando pergunta aos espíritos quem nós deveríamos ter como modelo para seguir, para ser nosso roteiro, ele diz, vê de Jesus. Né? Então, Jesus somos nós amanhã. Ele veio nos mostrar que vale a pena ser bom, vale a pena estar próximos das leis de Deus, cumprindo-as, porque não temos outra alternativa, já que somos espíritos divinos criados por Deus com essa finalidade de ser feliz. Então, todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a gente sofre, a gente adoece, a gente não fica bem. Então, é esse treinamento que a gente tem feito através dessa busca agora de reconhecer Jesus como esse roteiro, guia, esse GPS. Não mais aquela coisa que nós não entendíamos, não conseguimos decifrar e que estamos há 2017 anos tentando ver o que é que ele queria dizer mesmo, né, com aquelas palavras, né? Dizer que a gente tem que amar para ser feliz, amar ao próximo como a si mesmo. Puxa vida, como isso é difícil. Passamos hoje a aula toda tentando entender isso, como, né, se amar para amar o outro. Quando é que a gente vai começar a se olhar e se amar? Que bacana. Então, a primeira proposta do acolhimento fraterno, que a gente começa em casa, mas vamos falar do acolhimento em casa e no Centro Espírita. Como é esse acolhimento? Acolher, ser acolhido, é ser integrado, né? Se sentir dentro, é se sentir integrado à comunidade que você está, seja ela familiar, seja ela do trabalho, seja ela no Centro Espírita. Então, era o que Jesus fazia a seu tempo. Ele encontrava com quem ele encontrasse, as pessoas com quem ele dialogava normalmente se sentiam com ele, nele, né, participando. Ele estava ali inteiro para aquelas pessoas. Então, quando a pessoa se dirigia para ele, ele olhava para a pessoa. Então, ele tinha essa desenvoltura para acolher, que é essa desenvoltura que a gente quer aprender e praticar. Porque é isso que a gente faz no centro, né? Quando a gente se reúne nessa diversidade toda de carismas, a gente tenta nos identificar no outro, identificar o outro em nós e formar um grupo, né? Uma família, com todas as suas diferenças, mas buscando o entendimento e buscando o amor. Né? Jesus fazia isso, né? E eu fui buscar em Emmanuel, porque quando a gente pensa em acolher, como é que a gente vai acolher a pessoa? Aqui a gente tem até nas épocas de Semana Espírita o porteiro do amor, que a gente chama, né? Então, várias pessoas se candidatam a ser porteiras do amor. E é o treinamento mais difícil, é o de ser porteiro do amor. Imagine, é só você receber as pessoas, né? Mas, às vezes, a gente fica ali na frente para receber as pessoas e aí começa a conversar. Aí as pessoas entram. Aí, às vezes, quem está prestando atenção na época do porteiro do amor diz, olha,
Já entraram 3 pessoas e você não recebeu. Ah, não, mas é porque a pessoa entrou conversando. Não, a pessoa eu não vi. Entendeu? Então, é o acolhimento, a dificuldade que a gente tem de acolher, de olhar o outro, de ver, né? Então, seria a proposta, sim. Acolher é quando você vê, você sente o outro, você acolhe o outro e você escuta o outro. Isso tudo numa mesma lançada de olhar, né? Eu não vou sentir a pessoa, eu vou apenas ver. Não, eu tenho que ver e sentir, porque se eu não sentir aquela pessoa, eu não vou acolher. E não vou escutá-la no que ela quer dizer. Aí você pode dizer assim, mas como vai fazer isso com todas as pessoas? Pode-se fazer com todas as pessoas. Então, quando alguém chega na sua casa para lhe visitar, você vê a pessoa chegar, você sente, porque você já conhece. Se você gosta, você sente uma coisa boa. Se é uma pessoa que você não gosta muito, você já sentiu uma coisa. Mesmo que você abrace e beija, você não acolheu, porque o seu sentir teve diferenças. Mas quando você faz isso, treinando o sentir a pessoa, seja lá como ela for, seja lá o que ela traga, seja lá que seja simpático ou não, você procura sentir a pessoa com todos os seus problemas, mas que não importa, assim mesmo você vai acolher e buscar escutar, né, se for o caso. Então, no Palavras de Vida Eterna, foi a semana passada, eu acho, no capítulo 44, Emmanuel fala desse passo a passo para a gente poder chegar a executar uma ação. O título do capítulo é Ação, né? Então, ele vem, ele põe assim mesmo, como está aí, ó. Sentimos, ponto. Desejamos, ponto. É o passo a passo. Esse Emmanuel é danadinho, menino. Aí eu fui hoje olhar assim, bem de perto, será que é um ponto ou uma vírgula? É um ponto. Para a gente ver como é difícil cada atitude dessa. Para virar uma ação conjunta, a gente tem que fazer toda ela passo a passo, sentindo desde o início, porque a primeira coisa é sentir. Se a gente não sente o outro, a gente não passa para as outras partes. Se a gente não sente a proposta de trabalho que nos é oferecida, se a gente não busca envolver isso num sentimento, a gente não vai executar esse negócio direito. Então, a gente tem que ir devagar. E, às vezes, a gente é meio... a gente já quer passar, pular etapas, né? Então, ele diz que tem que sentir para desejar, né? Sentir bem para saber desejar. Saber desejar para pensar. A partir do pensamento formulado, aí sim nós vamos falar. Depois nós vamos estudar através do que a gente consegue de material para aprender. Aí vamos aprender. E com o aprendizado a gente vai conhecer o material que a gente pegou para estudar. E aí sim a gente pode ensinar sobre aquilo que aprendeu. Isso porque já analisamos à medida que vamos ensinando. E aí sim, a proposta é trabalhar naquilo que a gente já é, né? Então, não é muito fácil, né? Não é muito fácil quando a gente tem atitudes, a maioria das nossas atitudes, às vezes a gente no outro dia já está arrependido do que disse, do que fez, do movimento que fez na vida, né? Tanto que hoje a gente finalizou a aula, né, pedindo a Jesus para dormir com ideias, para acordar com atitudes, né? Mas ideias de preferência que eles introduzissem na nossa mente. Mas, como a gente está no centro espírita, eu acho assim de um grande valor a gente ter escolhido envolver-se, né, nessa doutrina maravilhosa, nesse evangelho que já vem há tanto tempo nas nossas vidas, mas que a gente sempre desviou um pouquinho. E nessa encarnação, queira ou não queira, a gente começou devagarzinho e foi se internando, né? Parece aqueles namoros assim, sabe? Que começa devagarzinho, quando você vê, você está apaixonado, né? Com a gente é mais ou menos assim. É a gente chegar assim, somos doentes, né, da alma e ávidos, né, por aquele bálsamo que vai consolar um pouquinho. Aí quando você vê, a coisa vai crescendo, vai se desenvolvendo. Aí quando você pensa que não, você já está totalmente amarradinho, né, no negócio. Mas qual é a função
né, do Centro Espírita, que papel ele tem na nossa vida. Então, o papel é esse, é de acolher, consolar, esclarecer. Está aí Sol, porque foi o último lugar que eu fui lá em Jacksonville, eu botei. Era para botar KSSF aí, ó, esqueci. Aí ficou Sol, que é o centro lá em Jacksonville. É Spirit, não sei o que. Esqueci. Não, eu falei porque assim, eu mesmo olhei e disse, vixe, Sol, esqueci de tirar. Mas a escola é isso, é templo. É uma escola, é templo, é hospital. Por que escola, né? Porque aqui é que a gente aprende. No Espiritismo vem nos ensinar, baseado na ciência e na filosofia, que nós estamos aqui para entender a natureza íntima do espírito e sua relação com o mundo corporal. Como é esse ir e vir, né? Como é que acontece essa imortalidade, essa consciência da imortalidade. Então, a gente está numa grande escola, onde a gente aprende sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, o que é que a gente está fazendo aqui, por que a gente vai e volta, que processo educativo é esse, que antes eu pensava que era punitivo, e agora estou entendendo que não é. Mas o fato de estar aqui dentro e aprendendo essas coisas, se a gente não tiver naquele passo a passo da análise, né, de realmente pegar o conhecimento e botar ele em ação, a gente vai chegar na outra vida bem despreparado para o recomeço. Ou nessa própria, quando acontecerem os embates, os combates, os problemas, as doenças, provavelmente a gente não vai saber o que fazer com a dor na hora que ela chegar. Porque chega, né? De vez em quando. Chega mais dor do que alegria, que é aquele trocinho que a gente fica fora, né, da estação, né, Gilberto? A estação está lá, divina. Nossas anteninhas estão lá ligadas com a estação central, crística e divina. Aí a gente inventa certos momentos de dar uma escapada para cá, para lá. Né? Aí sai da linha da estação, né, da total fidelidade que a gente consegue na nossa rádio ali, e pega outras estações que não tem nada a ver. Aí, quando pega as outras estações, aí pronto. Aí a perna que quebra, a coluna que dói, a cabeça, não sei o quê, é o dinheiro que estava no banco e não deu. Sabe, começa aquele negócio, e aí a gente fica zangado com Deus, mas Deus esqueceu de mim, Mas a gente tem que lembrar, estamos na escola para aprender e aprender e colocar em ação. E é um templo, porque é aqui que a gente se reconecta com Deus. Quando a gente chega aqui, na maioria das vezes, a gente está muito afastado dessa linha crística e divina que a gente precisa estar ligado. Então, a gente aprende a se reconectar, a se aproximar de Deus. E aí, quando a gente vai de novo e se aproxima de Deus e começa a caminhar naquele sentido, né, previsto para que a gente melhore, a gente começa a florescer. E aí as coisas começam a melhorar. Então, esse reconhecimento e essa reconexão com o divino é que faz do Centro Espírita um templo. Né? E é um hospital, porque é aqui que a gente cura as nossas mazelas, sejam elas quais forem. Mesmo as mazelas kármicas, aquelas que não vamos superar nessa encarnação, não vamos superar fisicamente, mas espiritualmente sim, a gente vai aprendendo a nos entregar e nos envolver com a parte que nos cabe na nossa autocura. E vamos aprendendo a usar os recursos que o templo divino nos oferece, que são simples, né? Coisas muito simples que a gente tem que fazer e baratas, menino, não tem que pagar muito. Às vezes a gente gosta quando vai para um lugar que diz para pagar isso. Aí a gente dá um valor àquele tratamento, né? Olha, uma noite aqui com essa luzinha acesa, com esse passe forte, $100 a hora. Rapaz, esse daí deve me curar mesmo de tudo. Porque somos assim, né? Aí quando você vai num lugar que é de grátis, vai ver que ali não está tão assim poderoso, né? Mas é porque a gente esquece que qualquer lugar, qualquer escola religiosa que nos envolva no consolo, que nos envolva num caminho que nos faça abrir os nossos horizontes para que a gente enxergue melhor a vida,
vai necessitar que a gente dê alguns passos. É aquela história, faça a tua parte, eu te ajudarei. Então, tem coisas que são ferramentas que a gente precisa usar para poder agilizar o nosso processo. Então, não tem nada de milagre. Se algum lugar você for que diz assim, ó, bebe essa aguinha fluidificada aqui, que é tira e queda. Se levar um balde para casa e tomar um banho, então, é poderoso. Sabe? Vai no mar, que é logo ali. Então, Emmanuel falava também assim, que o centro espírita é uma escola. Eu acho bacana essa coisa de Emmanuel, porque ele tem essas pausas, ele tem um caminho. Tudo com Emmanuel você caminha. Não tem nada pronto. Então, ele diz assim, é uma escola onde podemos aprender e ensinar. Primeiro a gente aprende, depois ensina. Embora Chico Xavier tenha dito que com 7 dias de espiritismo, nós estamos prontos para ajudar alguém a se ajudar. Então, precisamos aprender e ensinar. É o que a gente faz aqui, né? A gente aprende e ensina, e olha lá. Precisamos plantar o bem para poder recolher as graças. Então, se a gente não fizer, a gente vê que é sempre uma ação. Faça a tua parte. Então, se eu não começar a me preocupar com o que eu preciso fazer, eu não vou colher os frutos que eu estou querendo colher. Precisamos nos aprimorar e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Né? A gente se aperfeiçoa e aperfeiçoa o outro. Olha nós e o outro. Amar a si e ao outro. Né? Então, não adianta querer fazer nada sozinho. Não adianta dizer, olha, vou me ajudar, vou fazer tudo bonitinho, quem quiser que se lixe. Não adianta. A gente tem que ir em bando. Né? Jesus já gostava disso, né? De andar em grupo, tudo era grupo. Né? Então, se estivermos no ponto, como foram algumas pessoas que cruzaram com Jesus, que estavam no ponto, né, de darem aquele salto quântico para a libertação, assim seremos nós. Então, a gente tem que desenvolver essa vontade de se aperfeiçoar. Então, Jesus era o máximo quando ele dizia, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Né? Vinde a mim. Mas era uma certeza. O homem era assim, imperioso. Na hora que ele falava, não tinha por onde correr. Em Jesus, nós temos esse modelo perfeito, então, do acolhimento, né? Além de ter ensinado as multidões através de suas falas inesquecíveis, deixou-nos essas lições. Mas Jesus, quando ele tratava com as pessoas, ele tinha aquilo que a gente estava falando na aula, que era aquele respeito imediato. Ele identificava-se imediatamente. O outro era o próximo. Né? O outro era a pessoa que ele teria que ser indulgente, que ele teria que tolerar, que ele teria que ser paciente. Isso era automático, o que ainda não é em nós. Então, ele fazia assim, ó, como você gostaria de ser atendido? Com empatia ou com simpatia? Né? Então, a simpatia é aquela tendência instintiva que atrai uma pessoa para outra. Se tivermos alguma coisa em comum, vamos nos achar simpáticos. Se não, seremos antipáticos. Né? Tem que ter alguma coisa que seja comum às duas. A empatia não, é a capacidade de nos colocar no lugar do outro. É a indulgência, é o respeito, é o não julgamento. Né? É olhar o outro com todas as deficiências ou todos os louros que ele tiver e olhar aquilo como uma característica temporária daquele espírito. Porque todos nós estamos no nosso melhor momento e sempre nos movimentando para a frente. Ninguém anda para trás. Quando a gente para um pouquinho, que passa muito tempo parado, a vida vem, mas dá um empurrão, que às vezes a gente quebra a perna, às vezes assim, dá um danozinho, mas é só para dar um empurrão. Né? Então, todos esses problemas, às vezes, que a gente passa, é um sinalzinho assim, vixe Maria, o que é que eu estou... Estava meio estacionado, o que foi? Eu vou caminhar, né? Agora, quando a gente corre muito, aí começa a doer o joelho, né? Ando devagar porque já tive pressa. Tem a poesia, né? Então, a empatia, ela ocorre no momento em que o ser humano fala com o outro. É instantâneo. Ou você é ou você não é. Não tem aquele negócio, não, deixa ele me contar a vida dele toda para ver se eu vou ser empática ou não. Tem que ser, só no olhar. Né? É impossível compreender outro indivíduo se não for possível, ao mesmo tempo, identificar-se com ele.
Então, às vezes, se você olha, a roupa é suja. Olha, a roupa é cafona. Não é do estilo que eu gosto. E o cabelo está assim, o cabelo. Aí você vai pela aparência e você já não é empático. Então, a gente não olhou o espírito, a gente está olhando o que ele tem em volta, né? É aquela coisa de sair de casa para a balada, buscando o espírito. Eu já ensinei isso aqui a vocês, as meninas solteiras, né? Ou as meninas, ou cadê a Estela? Ou não precisa ser menina, Estela, não precisa ser menina. Né? Mas, às vezes, a pessoa quer uma pessoa. Ah, eu quero uma pessoa, não quero ficar só. Sim, mas a pessoa você pode olhar e não ter nem simpatia, nem empatia. Ainda olhar e dizer, meu Deus, o que é esse... E ali está o espírito, no invólucro, que não é exatamente o que você gosta, mas é o espírito. Então, a gente tem que saber o que a gente deseja, a gente sente para poder desejar. Então, se eu sinto a necessidade de ter uma companhia boa, bacana, um parceiro, uma pessoa que me complete, eu não posso sair buscando qualquer coisa. Eu tenho que buscar um espírito, não é uma pessoa. Eu quero um espírito bom. Tão difícil de achar um espírito bom? Bom igual a mim. Vixe, Maria. Ó, amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Então, para a gente atrair alguma coisa bacana, é só a gente sair com uma energia, né? Puxa, hoje eu estou assim, só quero um espírito bom. Só isso, só isso. Você vai, de repente, você bate os olhos no espírito bom. Agora, às vezes, ele não está daquele jeito, ou ela não está daquele jeito que você esperava. Alto, louro, igual aquele, né, aquele Jesus, olhos azuis, o carrão, às vezes parou nem parou, às vezes saltou do Uber. Mas não quer dizer nada. Você está atrás do quê? Do material ou do espiritual? Porque se o espiritual for bom, o material a gente ajeita. Mas o material pode ser maravilhoso, mas se o espiritual não for, mas, Jesus, não tem jeito. Fica uma coisa meio assim, travadinha, né? Então, você só entende bem uma pessoa quando você se coloca no lugar dela, né? Então, pense nisso. O mundo seria muito melhor se a gente conseguisse se colocar um pouquinho no lugar do outro. A gente não ficaria criticando, perdendo tempo, porque às vezes a gente perde tempo, critica tanto e não é bem aquilo. Porque o julgamento tem isso, né? O pré-julgamento, você constrói toda uma ideia, perde um tempo danado naquela construção. Quando aí você diz, hoje eu conheço fulano, é completamente diferente de tudo que eu pensei. Mas eu levei 1 ano para ver isso. Aí pronto, se é aquele espírito bom, já encontrou outra pessoa. Então, Jesus, ele tinha esse poder de olhar para as pessoas e respeitá-las instantaneamente, fosse quem fosse. Isso é que é o bacana. Tem essa passagem de Jesus, né, com a mulher samaritana. Vocês lembram no poço de Jacó? Que ele arrodeia, não vai pelo caminho mais fácil, né? Aí ele vai lá. E ele tinha isso, né? Ele fez isso com várias pessoas. Com Pedro, com a samaritana, com Zaqueu, com várias pessoas. Aí quando ele encontra, porque era assim, olha, naquele tempo os samaritanos e os judeus não se davam, não. Né? Então os samaritanos eram um grupo fora, o templo era diferente, o lugar era diferente, né? Mas Jesus já gostava do samaritano, tanto que o samaritano é que socorre aquela pessoa que foi assaltada, né? Na historinha do bom samaritano, na parábola. Então, quando ele encontra a samaritana, primeiro que naquele tempo não se dirigia, um homem não se dirigia a uma mulher em público, ainda mais uma mulher que ele não conhecesse. A mulher valia menos que o animal valia mais. Tanto que ela não tinha nem sobrenome, né? Joana era de Cusa, você era do marido, você perdia seu coisa. Então, aí Jesus vai lá e Jesus diz a ela assim, dá-me de beber. Ela diz, tu me pedis? Se dirigindo a uma mulher e me faz um pedido? Ele fez, se tu me conhecesses, tu me pedirias. E eu dar-te-ia água para tu beberes. E a água que eu fosse te dar, te faria um poço de vida eterna. Ela fica, ou seja, ele valoriza a mulher de uma forma, se dirige a ela respeitosamente, como ninguém nunca fez. E ela aí fica o quê? É ele, não é? Precisou dizer eu quero.
E ele ainda vai conversar com ela sobre a vida dela, que ela foi casada 5 vezes. Ou seja, bacaninha. E que o 6º homem que ela estava se encontrando não era nenhum dos maridos, o outro homem lá que ela tinha. Então, ele vai aconselhando ela a valorizar também a própria vida, né? Mostrando que ela era uma mulher, mas que ela podia ter uma vida boa, uma vida digna, não precisava ela fazer as coisas. Mas isso ele faz, um homem com uma mulher, de uma forma assim, como um irmão faz com uma irmã. E ela fica maravilhada. E ele tinha esse poder de, logo, com a empatia, ganhar a confiança das pessoas, porque ele era carinhoso, ele era respeitoso, e ele não falava nada que pudesse magoar, né? Embora ele era positivo, né? Quando ele encontra a mulher adúltera, depois ele diz, alguém lhe apedrejou? Não, então vai e não peques mais. Faz as coisas direito. Com Maria de Magdala, vai e agora cuide das pessoas. Não peques mais. Então, ele era desse jeito. Quando ele encontra Pedro, depois que Pedro negou ele 3 vezes, Pedro lá, quando vê ele todo ensanguentado, que cai de joelhos, ele olha de lá, né? E olha para os olhos de Pedro e diz a ele, levanta, Pedro, vai edificar minha igreja, vai cuidar das coisas. Ele não perdia tempo, né, com aquelas coisinhas, você, hein, negou, hein, rapaz, né? Porque ele podia, se fôssemos nós, não, ia mandar Pedro fazer as coisas que tinha que fazer, mas antes, tem que dizer, né? Marta e Maria, lembram a irmã de Lázaro? Quando ele vai passar por Betsaída, que aí vão correndo as duas para casa para fazer os quitutes, que Jesus ia pousar lá, aquela agonia, e estão lá limpando, mas aí Jesus chega, aí Marta, agoniada fazendo as coisas, Marta era paulista e Maria era baiana, aí nasceram em lugares diferentes, aí Maria logo senta no chão para poder ouvir Jesus, porque ele ia demorar pouco, e Marta está lá cozinhando, fazendo, Marta se dando, chama Jesus, reclama com ela, eu estou aqui trabalhando. E ela aí, sentadinha, ouvindo as histórias. Ele, Marta, por que se avestas, Marta? É que Maria pegou, escolheu a melhor parte. Você está certa, mas ela escolheu a melhor parte. Claro, fica preocupada em arrumar as coisas, ele vai embora e você perde de ouvir, né? E aí, deixa a lição de nós sermos o quê? Operosas e dinâmicas como Marta, mas saber que tem horas que precisamos valorizar e parar os afazeres como Maria, né? E no centro também, quantas vezes as pessoas deixam de assistir uma boa palestra, de fazer um bom estudo, para, né, ficar aí fora na cantina, batendo papo, né? Então, esse era Jesus. Ele acolhia, valorizava e propunha sempre, todas as vezes que ele encontrava as pessoas, era com essa proposta. Amar sempre. Sempre era assim. Quando você ia destrinchar o que resultou daquele encontro, era a valorização do amor. Então, ele ofereceu como terapia fundamental o amor. Porque quando a gente ama, sai-se de si para tornar-se útil, né? E ele atendia as criaturas todas tomado por essa compaixão. A compaixão é esse sentimento de compreensão, de indulgência, de respeito, né? Não o sentimento de piedade vulgar. Porque às vezes a gente passa assim, estou com tanta peninha daquele homem ali na esquina, vou dar uma coisinha a ele. Sabe, quer dizer, que energia infeliz que a gente leva para uma pessoa que não está bem, né? Mas quando você vai, não, eu quero contribuir com alguma coisa para aquela pessoa melhorar. Porque, puxa vida, eu já fui assim, eu estarei assim em alguma vida. Que a gente vai se movimentar nas encarnações. Vamos viver diversas experiências. Então, a gente não sabe que horas vai estar do outro lado, né? Então, sempre com paixão de ternura, com aquele desejo de modificar e sempre escutando, né? E nós sabemos ouvir, nós nos propomos a escutar, né? Ou quando encontramos alguém que quer que precisa de um consolo, de um momento, às vezes, de desabafo,
de catarse, se na hora a pessoa começa a falar, você, eu também, comigo aconteceu e foi terrível, e não sei, e fica disputando a tragédia com a outra pessoa, né? Então, ouvir é sempre mais produtivo que falar, em todos os níveis, né? Ouvir é quando a gente renuncia amor e atenção ao próximo. O ato de ouvir exige de quem fala, de quem ouve, associar-se a quem fala, né? Então, a gente cala. O bom de uma escutatória é você silenciar para você poder viver, se integrar com a história e com a dor do outro. Senão, como você acolhe? Como você divide? Porque a pessoa, quando procura a gente para dividir alguma coisa, é para dividir mesmo. É para você pegar aquela dor e tomar para você. É para você pegar aquela doença e dividir com você. Então, se você não silenciar, você não vai saber o que você vai dizer. E, às vezes, não precisa dizer, não é? E quando a gente não sabe o que dizer, faz o quê? Né? Chora junto, abraça, reza, pede aos espíritos, ai meu Deus, não sei nada o que dizer agora, e agora, meu Deus, me inspira aí qualquer coisa para eu dizer uma coisa boa para essa pessoa. E aí, sabe o que acontece? Eles inspiram. Né? Quando o desejo sincero de ajudar existe, quando o acolhimento sincero acontece, Ave Maria, pode pedir. E aí cale para ouvir, porque também não pode, né? Se na hora tiver a pessoa falando e você aqui, menino, como foi? Como é aquela passagem de Jesus, que ele fala um negócio bonito, que eu podia dizer agora? Como foi? Eu vi naquela palestra de Mauro, o Mauro falou, né? E a pessoa está lá, e você nem sabe mais. Não, tem um negócio que eu vi no Facebook hoje que ia ser perfeito, né? Então, o barulho interno não deixa você trabalhar, nem os espíritos trabalharem em você, as ideias que estão preparadas, às vezes, para aquele acolhimento realmente valer a pena e para que aquela pessoa realmente receba o que precisa naquele momento, né? Então, qualquer pessoa pode melhorar a capacidade de ouvir. Quando a gente se sente assim, na hora eu não me controlo, a pessoa começa e eu saio encarrilhada contando as histórias, né? Mas tem técnica, né? Ouvir é uma técnica mental que pode ser aperfeiçoada em treinamento e prática. Esse Rubens Alves, ele tem um livro muito bacana que ele fala isso. Sempre eu vejo anunciado cursos de oratória, mas nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Eu pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular, porque escutar é complicado, é sutil. Para a gente escutar, a gente tem que estar inteiro naquele lugar, naquela história com aquela pessoa. Inteiro e silencioso. O silêncio interno tem que acontecer. Senão, a gente vai estar assim, conjecturando. Bom, e agora? Olha, fulano falou agora isso. Entendeu? Então, você vai estar preenchendo aquele momento também com a conversa. Né? Pode falar. Então, escutar é colocar-se de lado por um instante, esvaziar-se de alguns conceitos pré-estabelecidos e perceber o que é que o outro quer lhe transmitir. Então, falar é uma necessidade, mas ouvir é uma arte. Não é? A gente, às vezes, não para. Eu estou agora com o Walter ficando velho assim. Sabe o que ele faz? A mesma coisa que a gente criticava a minha mãe fazer lá no Brasil, minha avó. Está passando lá o jornal e está ele, né? Mas você viu? Porque aí eu digo, calma, deixa eu terminar. Ele não deixa o repórter acabar a frase, ele já está. Ele não está ouvindo, não, tá? Tá não. Mas menina, que dá uma agonia. Eu digo, peraí, igual, deixa ele terminar o pensamento. Não, mas é porque não sei o que, fica empolgado nessas coisas. Ele sofre com antecipação. Então, a gente tem que aprender a ouvir para poder ajudar, sem a presunção de resolver. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, a gente pode fazer essas interrupções mentalmente. Então, a pessoa está falando e você está conjecturando, já dando um resultado para aquilo que ainda não se acabou. E você já está dando a solucionática da problemática. Não, uma pessoa que pensa assim, fez,
também, ela quer o quê, né? Aí já condena, às vezes, a pessoa que está pedindo ajuda, né? E na hora, e depois fica, não, mas isso não é bem assim, não, né? Você também está aumentando muito essa história. E aí começa a julgar o problema do outro, né? Então, a gente precisa ouvir só para auxiliar, sem a presunção de resolver. Porque ninguém pode resolver. Diga-me. A dificuldade de escutar a gente, né, mãe? Porque meditar é difícil. Não, não tem. Tem que pensar. Porque parar de pensar não pode. Escutar a gente mesmo? Tem lugares que você vai que diz, né? Pare de pensar, esvazie a mente. Vixe, Maria, não pode, né? O pensamento está lá, continuando, né? Mas a escutatória é você parar de pensar o que você quer para pensar sobre a outra pessoa. Você não vai parar, mas você não vai ficar ali, eu quero resolver, eu quero. Você vai ouvir. Quando você está ouvindo, você está pensando no que a pessoa está lhe falando. Você não está pensando em outras coisas, né? Nós podemos serenar a nossa mente, mas não esvaziar. Parar o barulho, né? Serenar. Então, aí, ó, e às vezes nós só precisamos de alguém que nos ouça, nem que seja uma estátua. Que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, que apenas ouça, né? E quando você está acolhendo o que você ouve, você está vibrando positivamente. Não é resolvendo o problema da pessoa, mas irradiando soluções. Então, aquele abraço fraterno é que tem que acontecer ali. Aquelas energias que você irradia, os espíritos às vezes manipulam e trabalham aqueles elementos energéticos e levam à pessoa o consolo que ela precisa. E às vezes a pessoa sai daqui e fala assim, foi tão bom conversar com o Mauro, eu saí de lá assim, tão leve. E Mauro disse, entrei mudo, saí calado. Mas ouvi, vibrei, orei, pedi, entendeu? A gente às vezes não diz nada. Ou não diz muita coisa, mas a vontade intensa, né? Aquele sentir. Sem sentir, não tem como ajudar. Então, se você passa aqueles momentos buscando sentir empatia, companheirismo, compartilhar aquela dor, né? Que aquela pessoa encontre o caminho e pedindo, vai vir. Ou pedindo, se os espíritos acharem por bem, alguma ideia que possa vir, porque às vezes fica vazio, e às vezes não, às vezes você tem uma ideia, pela experiência. Por isso que no centro espírita, para a gente ser atendente fraterno, não pode ser uma pessoa sem experiência de vida. Você tem que ter tomado já bastante pedrada para você poder ter essa maturidade emocional. Porque senão, no primeiro acolhimento, quando a pessoa lhe diz a dor dela, você desmaia. My God, como é que alguém pode sofrer assim, entendeu? Então você tem que estar preparado, né? Já tem que estar calejado. Senão... Porque o pessoal pensa assim, que o pessoal de centro, todo mundo, ninguém tem problema de nada. O joelho é só um detalhe. Mas como a gente não faz isso, né? Não é todo mundo que no centro é atendente fraterno, né? Porque para essa palestra não é sobre o acolhimento fraterno no centro espírita, né? No centro espírita tem outras características que o atendente precisa obter e aprender a ter para poder fazer o atendimento. Mas a gente pode fazer isso na vida, no lar, né? Acolher aqueles que a gente ama. Né? Não é que a gente não conhece, é os que a gente conhece, que a gente às vezes botou no mundo, que às vezes a gente já cria desde pequenininho, já viu as tendências crescerem, aparecerem as virtudes, sabe às vezes o positivo e o negativo que aquela pessoa carrega, assim como nós carregamos, mas a gente não acolhe. A gente fica, às vezes na família, a gente fica assim, querendo tampar o sol com a peneira. Não, meu filho é bonzinho, né? E o menino está lá, pá virada. Mas às vezes os pais não querem ver, né? E aí, né? Então a gente tem que enxergar desde pequenininhos, né? E se são pequenininhos e você está no centro espírita, traga para o centro. Se está na pré-mocidade, traga. Mesmo assim, enjoadinho. Se é da mocidade, mas ainda não está independente, traga. Porque no instante vai ficar. E aí você não vai poder trazer, só vai poder convidar. Então, a gente tem que fazer enquanto pode. Porque pelo Livro dos Espíritos é isso que vão nos perguntar.
né? Quando a gente chegar no mundo espiritual, vão perguntar aos pais: o que fizeste dos filhos que te confiei nesta encarnação? E a gente não tem que dizer: ah, não salvei, está assim, está ótimo, maravilhoso. Não. Fiz tudo o que podia. Mas esse fiz tudo o que podia tem que ser muito sincero. E, às vezes, tudo que a gente pode é rezar, né? Porque a gente só começa mesmo a não poder fazer muita coisa fisicamente, né? Se livra deles assim um pouco, cada um vai para as suas vidas, lá para 30, 40 às vezes, né? No Brasil é 40, né? Aqui uns 30. Aí você começa a rezar. Mas não pode não rezar, não pode esquecer, né? Então, tem que fazer isso para que na próxima encarnação, né, se foi alguma coisa que você... Porque, às vezes, os inimigos do passado vêm. Então, se a gente não conseguir um movimento para frente, é difícil depois. A gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, vamos ficar muito atentos ao comportamento dos membros da família, né? Se notar que alguém está com alguma dificuldade, ofereça a sua contribuição e seja solidário. Pratique o evangelho no lar. São dos recursos do Espiritismo, né, que os Espíritos nos trazem, que também é de grátis, facilzinho, dura 10 a 15 minutos, não é nada assim que tome muito tempo, mas que traz muito benefício. Mas, às vezes, a gente esquece, não faz. As crianças recebem por e-mail, os pais recebem por e-mail, em português e inglês, o roteiro do Evangelho no Lar, com tudo. Desde a prece, historinha, diga isso, explique aquilo, assim, o passo a passo. O pai e a mãe só faz mesmo ler e repetir, né? No trabalho também a gente precisa ter essa força emocional no trabalho para não se isolar, não isolar as pessoas, né? E com aquelas pessoas que às vezes passam mais tempo com a gente do que os próprios familiares, ou às vezes até a mesma coisa. E sempre se esforçar para ter tolerância, para ter paciência, para não ser aquela pessoa responsável em ser o pivô que vai dar o desligamento daquela comunidade. Então, se você não pode consertar, não seja também aquele que não vai contribuir. Contribua com o que puder. Ajude no que puder. Se as pessoas à sua volta não se movimentam, aí já é um problema individual. Mas sempre tente, sempre acolha, sempre, né? Nunca fez, não, já ajudei muito, fulano não entende, agora tchau. Não tenho agora tchau. Tchau é para dar a próxima encarnação viver encangadinho de novo, até chipófago, se for o caso, né? Então, é melhor tentar do que excluir. No centro espírita também, quando perceber alguém novo chegando, chega perto, aproxima. Se é a sua primeira vez, chegou agora, isso quem chegou no domingo já pode fazer com o de quarta. O de quarta pode fazer com o de quinta, o de sábado. Olha, você chegou agora, você é novato, esse centro é um espetáculo, você vai ver. Ah, não, eu ia ver outros por aí. Nem vá, viu? Porque esse é o must. Não, diga o que você sente, sinceramente. Eu digo o que eu sinto. É o melhor que tem, né? O que fazer? Então, dê as boas-vindas, né? Mostre as instalações, mostre como é bom, aqui a gente estuda, a gente aprende, a gente estuda e bate nessa tecla, né? A gente não para. Ah, não, aqui ninguém senta, vai ficar assistindo palestra um tempão, não. Toda semana, você está ali sentado, mas está toda hora ali. Venha estudar, aquela coisa assim, básica, né? A indiferença e as preferências, né? Tem que ter muito cuidado. Aquela formação de grupinhos. Ah, não, eu simpatizo com fulano e fulano, então são aquelas pessoas que eu sento, que eu sorrio, que eu brinco, os outros como vai, tudo bem? Boa noite. Ah, como vai? Ah, agora com os outros eu sou efusiva, eu sou bacana, eu marco coisas, a gente tem que ter muito cuidado. Esse é nosso campo de trabalho. Quem casa está ali, é sua obrigação. Mas aqui é o campo da vida. É aquilo que Deus nos deu, assim, com toda a diversidade, e dizer, eu quero ver como é que você se vira. Porque senão vai ser sua família na próxima encarnação. Você tome cuidado. Não vai ser só esses 3 aí que você gosta, não. Vou botar em todo um bando todo. Então, não sejamos indiferentes, nem cheios de preferência. Se o companheiro se afastou, interesse-se por ele. Telefone, busque conversar, procure saber, né? As pessoas às vezes ficam assim, fulano sumiu, você já ligou para ele? Eu disse, rapaz, eu vou ligar para todo mundo. O povo vai dizer, pare de me incomodar. Liga você também, pelo menos vamos variar a obsessão, né? Ver o que é que houve com o cidadão. Porque às vezes a pessoa está triste, às vezes aconteceu algum problema, perdeu o emprego, está com vergonha de falar,
não tem com quem se abrir. Então, se a gente fica insistindo, de repente a pessoa se sente o quê? Acolhida. Então, acolher é isso, né? O que é? É estar presente para o outro, é esquecer um pouco de si, tem que esquecer. É enxergar que existe alguém ao seu lado, é ouvir, mas também escutar nas entrelinhas aquilo que não foi dito. É um ato de generosidade e é um ato de amor. A gente acolher os que a gente conhece e ama é muito fácil. Por isso que a gente tem que aproveitar essa convivência nessa comunidade. Não foi à toa que nós chegamos aqui. E olha que nós chegamos no espetáculo do centro. Porque tem, né? Esse é um suprassumo, só espírito evoluidíssimo. Então, vamos dormir com ideias para acordar com atitudes, né? Obrigada. A página está correndo tanto, não.